Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão hoje? Sejam bem-vindos à minha sala de estar mais uma vez. Eu espero que vocês estejam me vendo em Full HD, porque agora eu troquei para a câmera do meu celular para ficar melhor para vocês a imagem. Pode ser que tenha um pequeno delay entre a minha fala e a imagem que vocês estão vendo, mas é porque eu estou gravando no computador e no notebook, não, no computador e no celular ao mesmo tempo. Então vamos lá, para a nossa segunda parte da primeira aula, né? Que é a classificação das plantas. E o que a gente vai falar hoje é um pouco a respeito dos cladogramas. O que é um cladograma? Uma representação gráfica da história evolutiva de um grupo de plantas. Muito bem. E quais são esses grupos de plantas? Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma, os 4 grupos que caem no vestibular, né? E aí, vocês podem ver que lá no comecinho, na ponta desse cladograma, a gente tem um ancestral comum. O que é um ancestral comum? A gente pode pensar em, por exemplo, se você tem algo em comum com várias pessoas da sua família, poderia ser o seu avô ou a sua avó, né? Que apesar de ter ligações diferentes, ele antecedeu todos os seus parentes que vieram depois, né? Se não fosse por ele, não teria toda essa galera evoluída. Então é basicamente isso, é um ancestral que ele antecedeu todos os grupos. A partir dele, foram sofrendo alterações genéticas que foram se adaptando mais a um ambiente ou a outro. Então, lá embaixo, é como se fosse um ano zero. E lá na outra ponta, que tem a angiosperma, é o final dessa história que a gente está contando, essa história evolutiva. Então, a passagem do tempo é de baixo para cima. Começa no social comum e vai até a angiosperma. E o que acontece nesse cladograma? Se vocês notarem, os outros grupos, Briófita, Pteridófita e Gimnosperma, também têm um certo crescimento ao longo do tempo, né? Esse crescimento é de baixo para cima, quer dizer que elas também estão ali evoluindo. Então, é justamente isso. Todos esses grupos, eles estão sofrendo pressão evolutiva, estão sendo selecionados, até que atingiram esse ápice de evolução, que seria chegar em espécies definidas, bem definidas, que não ficam mais mudando, se adaptando, né? Já estão bem adaptados. De várias formas agora, eu coloquei. E outra coisa que a gente vai analisar é que a gente tem esse eixo principal, que vai de social comum até a angiosperma, que é preto, esse eixo preto, e outros que se encontram. O encontro de um eixo com o outro, a gente chama de nó. Então, toda vez que tem um nó, quer dizer que surgiu um novo grupo. E aí, eu vou falar para vocês que entre um nó e o outro, a gente também tem um nome. O nome que tem nesse espaço, que é entre um nó e o outro, é entrenó. E é nos entrenós que a gente tem as novidades evolutivas. As novidades evolutivas são o que diferencia um grupo e outro. Então, a partir das algas, que seriam o ancestral comum dessas plantas, a gente tem o quê? Embrião, tecido verdadeiro, epiderme e cutícula. A gente já viu isso na última aula, né? Então, tá fácil. Mas aí, após as briófitas, a gente nota que tem vasos condutores, órgãos verdadeiros e esporófito dominante, que é relativo ao ciclo reprodutivo das plantas, né? E essas características, elas vão estar presentes nas pteridófitas. Embrião, tecido verdadeiro e epiderme cutícula vão estar presentes também. Mas como vasos condutores surgiram depois de briófitas, não tem como eles estar presentes nas briófitas. Então o cladograma funciona assim. As novidades evolutivas que estão antes do surgimento desse grupo vão estar presentes nele, mas as que estão presentes depois desse grupo não tem como estar presentes antes. Porque se a gente está falando de tempo, se surgiu muitos anos depois, não tem como essa característica estar presente nesse outro grupo. Então, o cladograma nada mais é do que um tipo de representação do tempo e da história evolutiva, né? Vamos vendo aqui. E aí é importante vocês saberem quais são as novidades evolutivas de cada grupo. Pode ser um fator decisivo para você acertar uma questão de vestibular. Então, você saber que a partir das gimnospermas a gente tem semente e grão de pólen, mas que isso também está presente nas angiospermas, é muito importante. Aí vamos continuar. Vamos para o próximo slide, que fala de vantagens evolutivas. A partir de agora, vocês podem começar o seu caderno oficialmente de biologia vegetal, porque eu quero que vocês anotem, não vou passar por escrito essa parte. A primeira vantagem evolutiva é fecundação interna. Gente, de que forma a planta é beneficiada pela fecundação interna? A partir das algas, depois das algas,
que surge essa novidade evolutiva, mas como as algas faziam antes? Produziam gametas, tanto feminino como masculino, era jogado na água e eles tinham que se encontrar ao acaso. No que se implica? Numa grande produção de gametas. Então, toda aquela reserva energética de amido que eu comentei com vocês, ela vai para a produção de gametas. Então, a planta não consegue crescer tanto, não consegue produzir tantas raízes, tantas folhas, fazer tanta fotossíntese, quanto se ela produzisse menos gametas. Então, essa é uma grande vantagem evolutiva das plantas. Segunda, vasos condutores. Os vasos condutores, além de auxiliarem na sustentação da planta, porque eles acabam sendo como se fosse um esqueletinho, eles também permitem que ela seja maior. Como a gente viu no slide anterior, vou até voltar aqui para vocês, eles não estão presentes em briófitas. E quando a gente olha um musgo, uma característica muito importante dos musgos é que eles são muito pequenos, justamente por não ter os vasos condutores. Da mesma forma que nós, seres humanos, nós precisamos de veias e artérias para transportar nutrientes e oxigênio ao longo de todo o corpo, as plantas também precisam deslocar nutrientes para as flores, para os frutos, para as folhas mais altas. Então, ter vasos condutores auxilia nisso. E é por isso que, quando a gente olha uma samambaia, que é uma pteridófita, e praticamente todo mundo tem uma samambaia em casa, né? Não sei porque as mães adoram samambaia. Elas são muito maiores do que uma briófita, que é um musgo. Terceira novidade evolutiva, ou vantagem evolutiva, na verdade, né? Semente. De que forma a semente pode ser vantajosa? Sabe quando você tá numa festinha e você come aquela surpresinha de uva, só que a uva tem semente, aí você morde aquela semente que é uma coisa dura, ou até mesmo quando a gente tá comendo melancia e acaba não prestando atenção e morde uma semente? A semente é uma coisa muito dura, né? Isso porque ela tem um tegumento que protege o embrião. Então, se você não sabia, agora você sabe. O embrião, ele tá dentro da semente, guardadinho, como se fosse um nenenzinho dormindo. Ele tá lá esperando chegar num lugar que vai ter luminosidade, água e solo para ele brotar. Então, a semente, além de proteger o embrião, ela também vai servir na dispersão. Existem plantas que elas têm... Vocês já viram aquela Maria Sem Vergonha? Que é uma florzinha que sempre tem nos bananais? Aí, pelo Vale de Beira fora. Quando você aperta uma coisinha que ela tem, ela não explode e joga a semente para longe. Então, essa é uma forma que as plantas acharam de dispersar também os seus embriões, para que elas fiquem mais longe. Então, semente, dispersão, proteção do embrião. Grão de pólen. Por que o grão de pólen é interessante? O grão de pólen tem nas gimnospermas e nas angiospermas, né? O grão de pólen ele vai conter o gameta masculino. E aí, ele vai se deslocar até o feminino. Ele é bom porque, além dele ter uma estrutura única, não vai ter uma planta que vai ter o formato de grão de pólen igual ao do outro, também é útil no momento de reconhecer. A partir do momento... O que eu quero dizer com isso, né? A partir do momento que o grão de pólen viaja até a flor, através do vento, através de polinizadores, o tubo polínico só vai ser formado quando a flor reconhecer que aquele é o pólen da espécie dela. Então, a gente não vai ter cruzamento entre duas plantas que não são da mesma espécie. Por que isso é importante? Eu já expliquei para vocês que a definição formal de espécie é um grupo de indivíduos que consegue cruzar e gerar descendente fértil, certo? Duas plantas de espécies diferentes não vão gerar descendente fértil porque não tem compatibilidade de cromossomos. Então, isso evita que ocorra uma fecundação que vai gerar um descendente que não é fértil ou que nem vai gerar descendente, né? Flor. Por que flor é importante? Gente, a flor é um órgão reprodutivo das plantas, porque os órgãos vegetativos são folha, caule e raiz, né? Então, ela é um órgão reprodutivo que, basicamente, vai ser um empregador, porque ele vai empregar um funcionário que vai simplesmente fazer o trabalho por ela. Quem é esse funcionário? São as abelhas, beija-flores, borboletas, morcegos. Então, diversas flores têm várias cores, têm vários aromas, e cada uma delas vai atrair determinados tipos de polinizadores. O polinizador vai exatamente naquela espécie e em outro representante daquela espécie
polinizando, ou melhor dizendo, praticamente fecundando a outra planta, né? Fazendo trabalho por ela. No que isso implica? Pequena produção de pólen e de gametas femininos também. Então, na vida selvagem, economizar energia é muito importante. Porque, como eu já expliquei, ela pode produzir outras coisas, não gastando energia com reprodução. Fruto. Gente, o fruto, ele também serve como agente dispersor. Vai produzir a semente, além da semente estar protegendo o embrião, o fruto vai proteger a semente. Atrai muitos animais que podem estar atuando nessa dispersão. E por que é importante essa dispersão? Gente, simplesmente porque nascerem várias plantas no mesmo canteiro ali não é benéfico para a planta que está produzindo aqueles indivíduos. Por quê? As plantas de uma mesma espécie vão disputar pela mesma energia luminosa que vai estar incidindo ali, pelo mesmo espaço para crescer nas raízes, pela mesma água que está presente, pelos mesmos nutrientes ali do solo. Então, se ela for para longe, vai ser muito melhor para a planta que está gerando ela. Porque, assim, os próprios organismos que ela está gerando não vão ficar disputando pelo nutriente, energia, água que ela tem ali disponível para ela. E assim também é mais provável que esse embrião que ele venha a se desenvolver, né? Porque ele tendo mais nutrientes, mais água para ele, provavelmente vai conseguir perpetuar a espécie dessa forma. Vamos continuar aí, voltei sem querer. Gente, alguns conceitos importantes. A gente está chegando aí já no final da aula. E alguns conceitos que caem no vestibular. O primeiro que eu tenho aqui é cormófaga. Cormófaga não é tão recorrente a aparecer, mas basicamente é presença de raiz caulifolha. Cormófaga, presença de raiz caulifolha. A única que não tem ainda é o grupo das briófitos. Por quê? Apesar de terem tecidos verdadeiros, diferente das algas, né, eles ainda não têm células que são suficientemente diferenciadas para formar um órgão. Mas tem uma certa diferenciação, um nível de diferenciação. Traqueófitas possuem vasos condutores. Em traqueófitas, a gente lembra de traqueia, porque os vasos condutores são semelhantes a traqueias. E aí a gente tem a partir das pteridófitas, né, que eu estava dando o exemplo da samambaia. Sifonógamas, que formam um sifão, um tubo polínico para transmitir, para levar os gametas masculinos até o feminino, que é a fecundação interna. A partir das gimnospermas. Só para ficar mais claro, todos eles têm fecundação interna, mas a aparição do tubo polínico só tem a partir do momento que a gente tem pólen, né? Que é a partir das gimnospermas. Espermatófitas, semente. Esperma quer dizer semente. Que tem a partir das gimnospermas. Criptógamas. Criptógamas aparece bastante. O que isso quer dizer? Que não tem estruturas reprodutoras aparentes. Quando a gente olha para uma gimnosperma, quando a gente olha para uma briófita ou para uma pteridófita, a gente não enxerga o gametófito. O gametófito é a estrutura que produz gametas. E não é visível a olho nu, porque o microscópio a gente pode ver sim. Mas também depende do microscópio, é muito pequeno. Fanerógamas. As fanerógamas são justamente o oposto. É quando a gente consegue ver a estrutura reprodutiva, o gametófito, que é no caso das flores, nas angiospermas, que é o caso das pinhas, nas gimnospermas, então a gente consegue ver. Gente, chegando aí nos nossos últimos slides, exercícios para entregar. Eu vou ler aqui por cima com vocês, só para vocês não ficarem com dúvida. 1. Reflita. Quando olhamos para uma planta, facilmente a identificamos como um representante do reino Plantae. Quais cores, formas ou características possibilitam essa identificação? Então, eu quero que vocês reflitam um pouco, sabe? É uma questão para vocês pensarem mesmo. Quando você olha para uma planta, você consegue identificar o que você acha, o que na sua cabeça faz com que você identifique tão facilmente. 2. O que é uma célula eucarionte? Então, uma questão lá da primeira aula, da primeira parte, né? Que a gente teve na semana passada. E quais as diferenças em relação aos procariontes? Podem pesquisar, não tem problema. 3. Determine quais são as vantagens das seguintes novidades evolutivas. A. Vasos condutores. B. Semente.
E C, fecundação interna. Então, eu quero que vocês coloquem quais são as vantagens de ter cada um desses. Qual a vantagem de ter vasos condutores? Qual a vantagem de ter semente? Qual a vantagem de ter fecundação interna? 4. Cite os principais grupos de plantas baseado no que é cobrado nos vestibulares. Coloquei dessa forma porque tem vários grupos de plantas, mas eu quero especificamente os que a gente está vendo. E aí, nosso último slide. 5. O que quer dizer embrião dependente e do que ele depende? Um conceito aí da primeira parte, da primeira aula, que eu quero que vocês falem, além de dizer o que ele é, do que ele depende. É um conceito muito importante. E sexta e última questão. Se as plantas não possuem esqueleto, como seres humanos, como elas conseguem se sustentar? Gente, eu vou passar para vocês no grupo do WhatsApp como até vocês me darem a resposta nesses exercícios. Fiquem tranquilos. E é isso. Obrigada. Por hoje é só. Muito obrigada por assistirem até o final. E é isso. Tchau, tchau.